Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade. No tema de hoje, a gente vai falar sobre o porquê, quais são as razões, os motivos que uma pessoa ela permanece em um relacionamento, mesmo sabendo que esse relacionamento é tóxico, é ruim para ela. Você já deve ter ouvido, né, alguém falar para você, menina, eu não sei por que que eu não consigo sair desse relacionamento, parece uma coisa. Ou você pode ter sido essa pessoa que falou para outras pessoas, caramba, amiga, eu tô numa situação, eu não consigo sair dessa relação. Ainda mais quando essa relação, esse relacionamento, ele é baseado, né, principalmente em manipulação, abuso emocional, traços de uma pessoa narcisista, e aí existe uma tendência no nosso comportamento de chegar a uma conclusão. Eu não saí desse relacionamento porque ele me manipulava. Bom, e talvez o que eu vou dizer nesse vídeo não te agrade tanto, porque sim, existe traços de manipulação, de controle, mas essa não é toda a história. Afinal de contas, você não estava só protegendo uma relação, você estava protegendo a sua própria identidade. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa verdade difícil de encarar. Porque a verdade é que talvez você não tenha saído dessa relação, não só porque ele é um grande manipulador e narcisista, mas porque você também estava protegendo algo importante para você. Ou seja, sair dessa relação significava perder essa parte importante, que é o quê? A identidade que você construiu. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Se esse assunto te interessa, continua nesse vídeo. Antes de começar o vídeo, eu quero me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, eu sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui embaixo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo meu assim que eu lançar. Vamos pro conteúdo? Nesse primeiro ponto, eu quero falar sobre o relacionamento, ele se transformou parte da identidade do indivíduo. Quando uma pessoa ela entra num relacionamento, ela não só investe o amor, o sentimento, né, o carinho, ela investe tempo, ela investe planos, ela investe os sonhos dela, as expectativas dela, ela investe também a sua energia emocional. E o principal, ela investe anos da sua própria vida. E aí, com o passar do tempo, aquela relação que ela começou a investir não é somente uma relação, ela se torna algo a mais. Justamente porque o indivíduo com quem ela está se relacionando faz parte da identidade dela. Porque em toda a linha, né, do desenvolvimento dela, da jornada de vida dela, tem essa pessoa. Nas fotos, na rotina, na convivência. E aí é importante a gente saber que se desvincular disso é muito doloroso. Então você não fica só porque ele te manipula, você fica porque perder tudo isso é desafiador para a gente, porque é perder uma parte da nossa história, né? E muitas das vezes a gente sai dessa relação magoado, ferido, né? A gente pode falar um pouquinho disso em outro vídeo, mas o tema central desse vídeo é justamente esse. A pessoa ela não constrói só uma vida de casado. Você não é alguém casada, você não é alguém que está em um relacionamento. Você é alguém que criou junto dessa pessoa, desse relacionamento, vinculado a esse relacionamento, os seus projetos, as suas memórias, as suas expectativas. Por isso que sair dessa relação significa perder tudo isso, né? Porque se você olhar para trás, se você não tiver relação, tudo que você construiu com essa pessoa foi em vão. E aí é uma outra questão que a gente pode falar em outro vídeo também, que é a necessidade da gente construir uma identidade fora desse relacionamento. Porque aí você pergunta ao indivíduo: "Quem é você sem essa relação?". "Não sei, porque se eu fiz uma viagem, eu fiz uma viagem com fulano. Se eu tô com esse fulano há 20 anos, né, há 30 anos, toda a minha existência foi com esse fulano". E sair dessa relação é muito dolorosa, gente. Então, não é só porque, esse parceiro te manipula e te controla, é porque é desafiador para você mesmo sair dessa relação. Sem contar os aspectos religiosos, né, aquela coisa da espiritualidade, falando que é pecado, que é errado, te dando uma ideia de que você precisa, se subjugar pelo relacionamento, isso aí já é outro assunto, mas eu quero que vocês entendam nesse vídeo que não é tão simples sair dessa relação, principalmente sem o acompanhamento terapêutico, porque se você não tem uma estrutura para além dessa relação, você vai precisar construir, você vai ter que começar do zero, construindo algo para te fortalecer e te manter firme na sua decisão, né, e fazer você entender por que que você precisa, por que você deve, ou talvez até porque você quer terminar esse relacionamento. Porque se você não, traçar um planejamento para essa saída, né, você vai sofrer muito e você vai procrastinar muito, você vai esperar o seu limite para sair desse relacionamento sem o acompanhamento terapêutico.
Afinal de contas, sair desse relacionamento significa perder. Ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder anos de investimento, ninguém quer perder anos de investimento, às vezes, emocional e financeiro também, né? O quanto você se dedicou, a sua saúde, a sua vida para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para, né, para fazer tantas coisas, e isso dói profundamente. No próximo ponto, a gente vai falar sobre o peso psicológico do eu investi demais. Existe um fenômeno psicológico que acontece que é o seguinte: quando o indivíduo ele investe demais em algo, para essa pessoa se torna muito desafiador deixar aquilo, né, abandonar aquilo, mesmo quando aquilo que ele está tentando segurar já não esteja funcionando tão bem como ele queria e gostaria. E aí tem uma mentalidade que acontece, é como se a gente estivesse construindo uma casa, mesmo sabendo que as colunas estão tortas, que existem rachaduras, que o terreno não é legal, ou que o bairro não é legal. A pessoa ela fica ali investindo, insistindo, tentando. Talvez a mentalidade, a crença dessa pessoa seja: já cheguei até aqui, já lutei tanto por esse relacionamento. É como se ela entendesse que existe uma vitória logo ali, com alguns passos de distância. E aí ela vai procrastinando, ela vai tentando. Ela pensa: eu não posso desistir agora. Nessa mentalidade, nessa crença de que a vitória ou a relação fosse a qualquer momento ser reparada, restaurada. Só que existe um ponto que, às vezes, a gente não considera, que é o comprometimento do outro também. Um relacionamento, ele não se repara sozinho, ele precisa do comprometimento mútuo dos dois. São os dois quem precisa ansiar por essa reparação, por essa reconstrução na relação. E muitas das vezes só um está tentando, só um está sustentando, só um está se flagelando. E aí muitas pessoas elas permanecem em relacionamentos apodrecidos, adoecidos, tóxicos, porque para elas sair dessa relação confirma uma derrota. Como se todo o esforço que essa pessoa já fez tivesse sido em vão. Como se todos esses anos que ela investiu nesse relacionamento fossem perdidos. E aí eu quero te fazer uma pergunta: será mesmo que permanecer nessa relação é uma forma inteligente e saudável de você recuperar esses anos que você investiu nessa relação? Pensa bem. Ou ele só aumenta os seus prejuízos emocionais? No próximo tópico, a gente vai falar sobre a dependência emocional, muitas das vezes ser confundida com amor. Esse ponto talvez seja delicado, porque muitas pessoas, elas confundem amor com algo que, na verdade, é dependência emocional. Esse é o ponto mais delicado, porque muitas das vezes as pessoas, elas chamam de amor aquilo que é só dependência emocional. E, gente, uma coisa importante que a gente precisa entender: ser dependente emocional de alguém não é sinônimo de fraqueza. Você não é fraca por ser dependente de alguém. Porque às vezes é mais fácil chamar ele de ele que é manipulador, ele que é narcisista, ele que é controlador, sem reconhecer a nossa responsabilidade nisso. Porque eu já tenho vídeos falando sobre dependência emocional, vou deixar o card aqui em cima. E a dependência emocional, gente, só um resumo aqui, é quando tudo em você depende da validação do outro, seja seu bem-estar, seja sua autoestima, seja a sua sensação de valor e importância. E isso é muito delicado. A gente colocar nas mãos do outro tudo isso, né? Se a gente se sente bem, é porque o outro nos faz com que a gente se sinta bem, é porque o outro está nos validando. E talvez até o seu relacionamento valide que você venceu na vida, em detrimento de uma colega sua que não tem namorado, nem casou, nem teve filho. Então, isso é ego também. É você tentando manter uma coisa que não vai sustentar por muito tempo. Por quê? Depende de um outro parceiro. É uma necessidade de colaboração. O parceiro ele precisa querer também. E aí você olha para sua prima que não casou, mas você casou. E aí vai se tornando difícil se separar. Você olha para uma irmã que não casou, não teve filho, mas está lá vivendo a vida dela e você quer se validar. Ou uma prima, ou uma amiga, ou uma colega. Então você busca a validação através do seu relacionamento. Então entende que não é só porque ele é narcisista, ele é manipulador. Às vezes você também está sustentando isso, porque se você não sustentar isso, desmorona algo muito importante para você. Então, a sua dependência emocional, ela nasce de uma necessidade que não foi atendida. Uma necessidade de pertencer, de existir, de ser reconhecida, de se sentir acolhida, de se sentir importante. E aí, quando essas necessidades são concentradas em seu parceiro, parece difícil, né? Sair desse relacionamento. Porque sair dele significa perder essa sustentação emocional. E aí não é só um parceiro que está indo embora. É a sua sensação de valor que você construiu a vida toda. É o seu sentimento de ser importante para alguém, de ser validada por alguém. Entende por que que é difícil? Tá conseguindo entender o quanto é complexo sair dessa relação, mesmo que ela seja tóxica e ruim para você? Por isso que quando muitas pessoas chegam no setting terapêutico, elas relatam: "Cara, eu sabia que eu estava sofrendo muito, mas eu não sabia como sair disso".
E eu entendo essas demandas e acolho elas, para que elas entendam que não é o fim, que elas podem se reconstruir, que elas não precisam se flagelar ou se punir por ter permanecido por tanto tempo nesse relacionamento. Porque existem vários movimentos quando existe também uma demora para sair desse ambiente, uma demora, porque na cabeça dessas pessoas, se ela está sofrendo, é culpa dela. Né? Se ela sofreu por tanto tempo, é culpa dela. E aí também existe um outro processo quando sai do relacionamento, o de autopunição e culpabilização. É culpa minha, eu sofri tanto porque eu fui culpada, eu permaneci, eu quis. Não existe um autoacolhimento, e aí você perpetua o autoabandono, e aí fica mais difícil de você consolidar a sua identidade, seu senso de pertencimento, principalmente o valor, que você tá, ó, metendo malha em si mesma, né? Por que que você não saiu? E se você tivesse saído? E aí vira uma bola de neve, né? Porque o indivíduo em si mesmo, ele está desestruturado internamente, não tem estrutura nenhuma, só de autoabandono, falta de autocompaixão, de empatia por si mesmo, e vai levando isso. E isso vai impactando na vida do indivíduo, na vida pessoal, no seu trabalho, nas suas outras relações. Olha como é uma bola de neve, olha como é enraizado esse problema, né? E é importante você entender que permanecer nessa relação não é o seu erro. Você não está só tentando salvar a relação, você está tentando salvar a si mesmo, porque você não encontra um outro caminho. E é o processo terapêutico que vai te fazer se reestruturar para que você encontre formas diferentes de se manter firme em si mesmo, de consolidar a sua identidade, o seu pertencimento e principalmente o seu valor próprio. No próximo ponto, eu quero desmistificar essa ideia de que tudo tem que ser explicado pelo narcisismo. Então, nesse ponto nem tudo pode ser explicado pelo narcisismo. Existe algo que precisa ser dito. Nem todo comportamento ruim que o indivíduo tem que ser explicado porque, porque ele é narcisista, porque ele é manipulador, porque ele é isso. Sim, a pessoa é um ser humano ruim. Ela é uma pessoa que trai, que manipula, que mente, né, que engana, que humilha, que controla, que é violento, que é agressivo. E isso não é apenas porque a pessoa ela tem uma característica narcisista. Às vezes, gente, a gente tem que considerar que as pessoas escolhem agir dessa forma. E aí vem um ponto muito importante: transformar toda a atitude destrutiva de alguém em um diagnóstico pode nos impedir de enxergar a responsabilidade desse indivíduo. Porque compreender os motivos que levam as pessoas a agirem como agem não as absolvem. Porque muitas dessas pessoas, elas não só machucam o outro, elas reconhecem que machucam e elas continuam machucando mesmo sabendo das consequências. O próximo ponto é você viu os sinais. Eu sei que esse ponto ele pode ser desconfortável, mas também faz parte do processo de consciência. Gente, algumas mudanças, elas não acontecem instantâneas, né? Não é de uma hora para outra. De uma hora para outra ele começou a ser mais agressivo. De uma hora para outra ele começou a fazer isso, ele começou a mentir, ele começou. Não. A gente sabe que não foi assim. Os sinais, eles aparecem aos poucos, mas eles existem. São as pequenas mentiras que vão sendo contadas, é a falta de respeito que vai sendo perpetuada no relacionamento, é a quebra de confiança, eram os comentários que te machucavam e você passava pano. Eram as atitudes que deixavam você desconfortável porque você reagia internamente, mas você fingia que não percebia. E não porque você não queria perceber, porque você era incapaz ou fazia vista grossa, mas talvez porque existia uma esperança enorme de que aquele indivíduo com quem você compartilhava a vida mudasse e voltasse a ser quem ele era no início do relacionamento. Você não estava apaixonada pela realidade que você estava vivendo no momento. Você estava apaixonada pela promessa de quem aquele indivíduo um dia foi. E a esperança, talvez, daquele indivíduo voltar. Estava apaixonada pela expectativa, pela possibilidade, pelo potencial que aquele relacionamento tinha desde o início. E muitas pessoas nessa situação permanecem, anos amando uma pessoa que nem existe mais. Bom, para finalizar esse vídeo, a reflexão é a seguinte: se você se identifica com esse vídeo, eu quero que você entenda uma coisa. Reconhecer a sua participação não é culpa, é recuperar o poder, é recuperar a sua consciência. Porque existe uma diferença enorme de dizer, foi culpa minha, eu sou culpada, eu aceito a responsabilidade, e entre dizer, bom, agora eu consigo entender por que que eu fiquei. Quando você reconhece os motivos emocionais que fizeram você permanecer, você não só toma consciência, mas você não se torna mais refém dessa história. E aí você passa a aprender com ela. Então, pensa nisso, talvez você não esteja permanecendo nesse relacionamento porque ele te manipula só,
mas porque você tem medo de perder tudo aquilo que você construiu com essa pessoa. Talvez você esteja ficando também porque precisa de validação. E é essa relação que sustenta, onde você precisa ser validado, você precisa se sentir pertencente, você precisa se sentir importante. Sem essa pessoa, algo desmorona internamente. Ou por último, né, talvez você tenha permanecido porque você acreditava ingenuamente que o amor seria capaz de promover mudanças. O que eu quero que você entenda é que compreender isso não é motivo de vergonha, mas é o primeiro passo para você não repetir a mesma história. E saiba que se sentir livre não é você ficar se perguntando por que que ele fez isso, como que ele pôde fazer isso com a nossa família, como que ele foi capaz de fazer isso. Você precisa começar a se perguntar: o que eu preciso aprender sobre mim para não aceitar tão pouco nunca mais? Talvez essa seja a pergunta mais transformadora que alguém possa se fazer. Bom, antes de você ir embora, eu quero te fazer uma pergunta. Você permanecia nessa relação porque estava presa a essa pessoa ou pela vida que você imaginava construir com ela? Deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a sua história de uma forma diferente, deixe o seu curtir e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Vamos ficar por aqui hoje? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comenta aí, compartilha, né? Para ajudar esse canal. E lembre-se, se você quiser dar continuidade a essa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, já clica aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo meu. Um beijo e até o próximo vídeo.